Certo dia, Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxera a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: Aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: Quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor, o rei, mandou. E, daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho, Anum, subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então, Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não! Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissessem: Fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria que lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem!
Lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então, Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira, com os guardas do rei, e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto.
O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: Diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Curta, comente e compartilhe.